Romanos 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O texto também vai ser projetado, se você estiver sem a sua Bíblia. Romanos 15, do verso 1 ao 7, diz assim: Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Amém? Queridos, para nós iniciarmos, eu quero iniciar com uma pergunta para você. Qual você acha ter sido o porquê de Deus ter criado você? Qual foi a finalidade para a qual Deus criou você? Qual foi o propósito de você ter nascido? A finalidade, a resposta a essas perguntas, é que a finalidade para a qual Deus nos criou é a de vivermos para a glória dEle, vivermos para glorificarmos a Deus, vivermos para a glória dEle em todos os sentidos da nossa vida, vivermos para agradar a Deus e não a nós mesmos, vivermos, demonstrarmos na vida, cada passo que dermos na nossa vida, essas atitudes colaborarem para a exaltação do nome de Deus, exaltação do nome de Jesus Cristo, e não a exaltação da nossa pessoa. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus e não as nossas vontades. E quando nós pensamos nisso, nós nos deparamos com uma outra grande verdade das Escrituras, a verdade que o caminho para que nós consigamos viver glorificando a Deus, é o caminho de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é uma grande verdade da palavra de Deus, e é o resumo de todos os mandamentos de Deus, porque se nós vivermos assim, nós glorificamos a Deus e conseguiremos cumprir os mandamentos que o Senhor nos deixou. E quando nós falamos de mandamento, logo nós pensamos lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E aqui tem alguns exemplos dos mandamentos que lá estão, para você ver como eles estão ligados diretamente a Deus e ao nosso próximo, desde lá de trás, desde lá de Êxodo. O primeiro mandamento: não terás outros deuses, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Deus. Mas, por exemplo, mandamento 7, não adulterarás, não furtarás. 10, não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, a serva, animais do teu próximo. Então, Deus e o próximo, desde lá de trás, porque a Bíblia é uma coisa só, de Gênesis até Apocalipse. E se nós pararmos para nos aprofundarmos sobre os mandamentos de Deus, nós veremos outros grandes mandamentos de Deus na Bíblia, mandamentos que são a vontade de Deus para nós, só que também relacionado ao nosso próximo. Os mandamentos recíprocos que nós temos estudado aqui de uma forma intensa nesses últimos tempos, 25 desses mandamentos especificamente no Novo Testamento, e aqui alguns exemplos deles. Amem-se uns aos outros. Mandamentos recíprocos são os uns aos outros. Amem-se uns aos outros, suportem, edifiquem-se uns aos outros, aceitem-se, sujeitem-se, encorajem-se uns aos outros. E essa grande verdade bíblica de amar a Deus e amar o nosso próximo, nos dá um norte para nós podermos viver da maneira correta, vivermos glorificando a Deus, cumprindo assim o propósito para o qual nós fomos criados.
Essa verdade nos desperta para um ponto importante da vida cristã, expressa aqui em Romanos, que nos levará ao tema da mensagem de hoje e às divisões dessa mensagem. A verdade de que nós, como igreja, como comunidade de cristãos, nós como aqueles que foram criados para glorificar a Deus, nós precisamos viver em unidade, precisamos ser ter uma comum unidade, sermos uma coisa só, sermos juntos e sermos melhores. E será a nossa unidade, será vivermos em comunhão, será vivermos unidos, juntos, considerando uns aos outros, respeitando uns aos outros, que nos fará também viver de uma forma que glorifique a Deus. E por que nós estamos falando de unidade? Porque Paulo fala nessa carta de unidade. E por que Paulo, ele destaca esse assunto aqui? Se você pegar para ler o final do capítulo 13 de Romanos, o capítulo 14, até chegarmos no texto que nós lemos, nós vamos nos deparar com uma igreja, irmãos ali, que entre aquela comunidade havia discórdias. Eles estavam se estranhando por causa do que uns e os outros achavam certo ou errado. Aqueles irmãos estavam implicando um com o outro, estavam vivendo em desacordo um com o outro, chegaram ao ponto de estarem rejeitando uns aos outros, por causa de diferenças de pensamentos e de costumes. Então Paulo dá essa palavra de direção para aquela comunidade. Então Paulo vem no capítulo 15 e ele corta o assunto nesse texto e enfatiza uma coisa para aquela comunidade: irmãos, nós precisamos viver em unidade. Os irmãos precisam viver em unidade. É como se Paulo dissesse: eu já relatei o que há entre vocês, eu já tomei conhecimento de um, eu já tomei conhecimento do outro, de uma parcela de vocês, de outra parcela. Eu já sei o que um acha certo, o que o outro acha certo, o que um acha errado, o que o outro acha errado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: perseverem, busquem na palavra perseverança para vocês superarem toda a discórdia que há entre vocês, e façam o que eu lhes direi. E se vocês pagarem o preço para superar tudo isso, o Deus que concede perseverança e ânimo dará a vocês o espírito de unidade, que está aqui no versículo 5. Essa expressão na língua grega, espírito de unidade, é espírito de uns aos outros, um clima, um ambiente, um modo de viver, relacionamento, que de uma forma espontânea demonstrava a irmandade, demonstra como somos irmãos. E essa unidade, de forma espontânea, trará isso aqui para nós, para que com um só coração e uma só voz, glorifiquemos a Deus, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançaremos o Espírito que nos dará condições de vivermos assim, para a glória de Deus. Então nós vamos entender um pouco mais sobre como nós podemos chegar a isso, meditando no tema, a unidade para a glória de Deus. A partir de agora nós vamos ver alguns passos que nos levarão à unidade que glorifica a Deus. E o primeiro deles é que a unidade que glorifica a Deus, ela envolve suportarmos os irmãos. Paulo diz um negócio, uma coisa interessante aqui, já logo de cara. Diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós podemos ler esse versículo da seguinte maneira: nós que somos maduros na fé, convictos na fé, sabemos para onde vamos em questão a Jesus, nós devemos suportar a fraqueza daqueles que não são convictos, daqueles que não são tão maduros assim na fé, e não agradar a nós mesmos. E Paulo está falando aqui para uma comunidade, para uma igreja, tanto fortes quanto fracos. Na cabeça de Paulo, eles são irmãos, fortes e fracos, maduros ou menos maduros, são irmãos. E essa força ou falta dela tem relação com a fé, convicção de fé, menos convicção de fé. Porque o contexto ali de Roma não era diferente de muitas igrejas hoje.
Quando aquela igreja se formou, haviam pessoas diferentes, que criam de forma diferente, que vinham de culturas diferentes. Quando aquela igreja se formou, nela existiam judeus que tinham conhecimento grande da lei, praticavam tradicionalmente seus ritos, tinham seus costumes, guardavam suas datas, só que com o passar do tempo os gentios também entraram na igreja. E aí, esses gentios não tinham tanto conhecimento, ou nenhum conhecimento do Deus de Israel, mas eles vieram também com a bagagem deles, com seus costumes, com o sagrado deles, guardavam suas datas também, e começou a existir entre eles ali atritos. E Paulo então coloca essa questão do fraco e do forte, não na questão de cultura de um e de outro, não do tempo de religião de um e de outro, mas Paulo diz isso fazendo relação com a maneira de crer de cada um, todos cristãos, mas como cada um crê, maturidade de fé de cada um. Ou seja, os fortes são aqueles que têm mais conhecimento do Deus verdadeiro e da vontade dele, e independente das suas vontades, fazem a vontade de Deus, porque conhecem a Deus. E os fracos são os que ainda têm dúvidas, por falta de conhecer a Deus, por falta de conhecer a vontade de Deus. E é pensando nesse fraco que Paulo enfatiza a questão do ponto aqui, de suportar a fraqueza dos fracos. Esse suportar aqui na língua grega, é a ideia de suportar pacientemente, apoiar de forma paciente e vagarosa. E essa palavra fraqueza aqui no texto original, ela tem um sentido de complicação da mente, dúvidas, oscilação de pensamento, desordem de pensamento, e Paulo está relacionando tudo isso à questão da fé, à questão da vontade de Deus, porque queridos, quando nós não sabemos o que pensar sobre algo relacionado à nossa fé, nós corremos muito risco de começar a fazer coisas erradas, e deixar de fazer as coisas certas. E quase sempre quando eu tenho algo aqui que não fechou ainda, na questão da minha fé, isso é refletido nos meus costumes, é refletido nas minhas práticas, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso como igreja, porque às vezes aqui na nossa comunidade, vamos falar daqui, alguns ainda cometem erros, porque têm dúvidas do que é certo ou do que é errado fazer, ou de como fazer, e nessas horas muitos criticam esses irmãos, por verem isso, caem matando em cima desses irmãos, condenando, julgando, detonando, não suportando os irmãos, só que onde a palavra fala que Deus nos colocou como juízes das pessoas, com o poder de julgar as pessoas, a palavra diz que Deus nos colocou como aqueles que dão suporte para as pessoas. Nós precisamos ter um pouco mais de calma, porque a palavra diz que nós precisamos suportar as fraquezas dos irmãos mais fracos. Então sabe o que nós temos que fazer? Procurar conversar mais, nos envolver mais com os nossos irmãos, saber da vida um do outro, para poder conversar, confrontar e ser aquele que vai caminhar junto, para que quando o irmão se fortaleça, ele aprenda a fazer a vontade de Deus. Para de decretar o fim da pessoa antes de você suportá-la. Para de decretar o fim das vidas que chegam na igreja, que estão na igreja, antes de você ser aquele que pega o braço dela, coloca no teu pescoço e caminha com ela, carrega ela, até ela encontrar o momento e as coisas certas para a vida dela, porque é isso que significa suportar, passar o braço atrás do pescoço, apoiar e caminhar junto. E não é isso que Jesus Cristo tem feito conosco até hoje, em muitos momentos, nos suportado, nos apoiado, porque senão nós vamos acabar ocorrendo num erro, que é o erro de nós acharmos que nós não temos pecado mais. Só que cristãos maduros e cristãos menos maduros, ambos pecam, ambos erram. Só que o nosso chamado é para sermos apoiadores uns dos outros, para que haja unidade na igreja, para que haja o verdadeiro espírito de uns aos outros. E nós não estamos falando aqui, eu quero deixar isso aqui bem claro, nós não estamos falando aqui de sermos coniventes com o pecado das pessoas. Não é isso que nós estamos falando aqui. Mas como aqueles que devem ser
suportar, nós devemos carregar para o lado certo da vida aqueles irmãos que vacilam. Nós precisamos ser aqueles que, quando os irmãos se enfraquecem e vacilam, nós somos aqueles que dão um suporte, somos o pilar, apoiamos. E aqueles que percebem que são fortes na fé, devem fazer de tudo para manter os irmãos firmes na fé também. Aqueles irmãos mais fracos, que ainda têm dúvidas do que fazer ou não, nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. No final do versículo 1 tem algo interessante, que diz: nós precisamos suportar e não agradar a nós mesmos. Nós devemos fazer tudo isso sem agradar a nós. E sabe o que isso quer dizer? Esse agradar, ele tem a ver com a carne, ele tem a ver com nossas vontades, com nossos desejos, fazer do nosso jeito e não do jeito do Espírito, carne. Eu vou te dar um exemplo como é isso para você entender. Quando você está na igreja e você começa a ver aquele irmão errar, fazer as coisas erradas, está continuando naquela vida errada, não dá vontade de você chegar perto dele, você detonar com ele, você chamar ele no canto e falar, desculpa a expressão, mas falar o bicho para ele, dar uma dura nele. Nossa carne se alimenta disso. Esse prazer é o prazer da carne e não o prazer do Espírito. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para suportarmos os nossos irmãos e fazer a vontade de Cristo, como Cristo nos suportou. Porque você já pensou, se todas as vezes que você vacilasse na sua fé, você errasse, você cometesse algum pecado, Cristo viesse e te detonasse, como muitas vezes nós queremos fazer com os irmãos? Nós precisamos ser suporte na vida daqueles que necessitam e clamar a Deus para que outras pessoas também sejam suportes na nossa vida, porque maturidade de fé, ou sem essa maturidade de fé, nós erramos e precisamos ser suportados também. Então a verdadeira unidade, ela vem com essa atitude, que nós possamos ser esse suporte na vida dos irmãos. Então apoie, carregue, tenha misericórdia. Pegue o braço do seu irmão, coloque atrás do seu pescoço, sustente ele, caminhe com ele, e que nós possamos glorificar a Deus sendo aqueles que apoiam os outros na caminhada cristã, porque essa é a vontade de Deus para nós, e é esse o caminho para o espírito de uns aos outros, que o Senhor quer para nós na palavra dele. Amém? Nós podemos ver um outro ponto ainda, um outro passo que nós podemos dar em direção à unidade que glorifica a Deus. A unidade para a glória de Deus, além de suportarmos os irmãos, ela também envolve agradarmos os irmãos. E isso aqui é muito importante, porque eu não estou falando aqui de paparicar, não estou falando de ficar só dando palavra boa. O irmão está errando, oh, glória a Deus, isso é uma bênção. Está assistindo o erro, você não fala nada, oh, glória a Deus, irmão, vai nessa, persevera. Não é assim. Então algo interessante aqui, que esse agradar, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Esse agradar, ele significa propósito de promover o que é absolutamente para o bem da pessoa. Não é o que você acha que é bom para ele, não é o que você acha que é o bem dele, mas é absolutamente aquilo que é para o bem da pessoa. E esse agradar é se esforçar, é fazer tudo no sentido de agradar, e isso nem sempre é palavra de concordância, paparicos, mas tem a finalidade de uma coisa: edificar o irmão. E edificar é construir, tem a ver com o crescimento do irmão. É uma palavra aqui no grego que significa progresso na vida cristã. Então esse agradar é fazer absolutamente tudo para contribuir com o crescimento do irmão como cristão. É a ideia de nós sermos ferramentas na construção, no nivelamento, no esquadrejamento da vida do irmão. Sermos ferramentas de Deus para que o irmão cresça aperfeiçoado. Agradar faz parte disso. Agora sabe uma coisa? Esse agradar às vezes é ir até o irmão e falar para ele das coisas que não estão muito legais na vida dele.
é ir até esse irmão e tocar nos assuntos difíceis, que muitas vezes nós evitamos de tocar. É ir até esse irmão e falar com ele sobre o que está acontecendo na vida dele, mas com amor, com irmandade, com afeto, carinho de irmão. Eu sei que nós vivemos numa sociedade egoísta, individualista, que tem o ego no centro, mas isso não pode fazer parte da igreja de Cristo. Os cristãos não podem ser egoístas, individualistas. Os cristãos, eles devem ter Cristo no centro das suas vidas. E o versículo 3, ele diz algo marcante para nós: pois Cristo também não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Cristo não agradou a si próprio. Tudo o que ele fez foi absolutamente para promover o bem na vida da humanidade, na nossa vida. Cristo não se agradou a si mesmo por nossa causa, e Ele fez tudo a nosso favor. Ele foi 100% homem, é 100% Deus, mas na sua humanidade Ele sofreu dor, perseguição. Ele chegou aí até os pontos mais extremos da sua humanidade. Eu destaquei um versículo aqui para justificar isso: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava sofrendo muito aqui, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E sabe qual era o objetivo dele fazer a vontade do Pai aqui? O objetivo era a minha e a sua vida. Lá atrás, finalidade de nos salvar, fazer absolutamente o bem para nós. Então, se Jesus é dessa maneira, e Ele é o nosso exemplo maior, por que nós somos tão bons em fazer aquilo que agrada a nós mesmos? Por que nós vivemos dessa maneira, se não é isso que Jesus nos ensinou a fazer e não é isso que Ele fez? Pensa no quanto Jesus, Ele ajudou as pessoas, Ele fez pelos outros. Nós sabemos que a morte de cruz foi o ponto mais extremo da humanidade de Jesus, e Ele se entregou ali a nosso favor. E se nós lembrarmos da cruz, nós sabemos que foi plano de Deus, mas foram aqueles que Ele agradou que colocaram Jesus naquela cruz. E Ele fez absolutamente tudo para promover o bem para cada um de nós, sem agradar a si mesmo. Querido, essa verdade acerca do nosso Salvador nos mostra o seguinte: que nós não devemos pôr limites no que nós fazemos para promover o bem dos nossos irmãos. Nós não podemos pôr limites naquilo que fazemos para promover o bem na vida dos nossos irmãos. Então continua firme, persevera, não desiste. Mesmo que os seus irmãos tenham retribuído o seu bem com o mal, persevera, absolutamente promova o bem dessa pessoa, contribua para o crescimento dela, para a edificação dela, se doe por eles, converse o que precisa ser conversado com essa pessoa, porque isso é aperfeiçoar, isso é edificar, isso é crescer. Ajude, faça pelo outro sem esperar nada em troca. Faça pelo seu próximo. E você sabe quem é o seu próximo? O que significa próximo? É aquele que vive perto de você, é o companheiro de jornada, é a pessoa que está sentada aí do seu lado. Pessoas que, assim como você, estão lutando para que Deus transforme a vida delas, para elas conseguirem agradar mais a Deus. Então agrade, promova o bem, peça perseverança a Deus, porque esse é o caminho do Espírito de uns aos outros, e essa é a unidade do corpo que devemos buscar, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Nós podemos ainda ver um último ponto, nesse texto que nós estamos conversando aqui hoje, sobre a unidade para a glória de Deus. É que a unidade para a glória de Deus, além de envolver que nós temos que suportar os irmãos, além de envolver agradarmos os irmãos, também envolve aceitarmos os irmãos. A coisa mais bonita da igreja visível de Deus, a igreja aqui na terra, são as diferenças. Um filho de Deus diferente do outro, mas uma comunidade. Membros que são um com o outro. Isso realmente é divino.
Mas uma coisa que também se faz verdadeira desde o início da igreja, nessa igreja de Roma que nós lemos aqui, é que às vezes as diferenças levam os irmãos a não aceitarem uns aos outros, a não aceitar, ter dificuldade de conviver. E observando isso, é que Paulo escreveu: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Existe algo muito importante de se pensar aqui. Como que é aceitar o irmão assim como Cristo nos aceitou? Ou aceitou eles? Para começar, quero que você tenha bem profundo no teu coração esse versículo aqui. Cristo aceitou morrendo em favor de pecadores. Agora então, aceitar como Cristo aceitou, é que Jesus não esperou que o irmão fosse perfeito, sem falhas, cheirosinho, bonitinho, para ter comunhão com ele. Jesus não esperou que o outro fosse perfeito para se doar e se sacrificar por ele. Jesus não esperou que o irmão deixasse de falhar para considerá-lo família, considerá-lo igreja. Mas aqui em Roma, Paulo observa que aqueles que chegavam na comunidade, com a sua bagagem do mundo, da mesma maneira que muitos chegaram aqui hoje e ainda chegam em cada culto, saem lá do mundo sem contato com a igreja, e entram na igreja, trazem a sua bagagem do mundo. E aqueles irmãos que já estavam na igreja estavam desprezando esses irmãos, porque os gentios, aqueles que não são igreja, quando vinham para a igreja, com certeza, eles vinham com vestimentas diferentes, coisas que às vezes chocavam quem já estava na igreja, sabe, não vinham com aquela roupa de domingo, botão, alinhado, não vinham assim. Vinham como era o costume deles, e vinham também, e com nada diferente daqueles que já eram mais velhos de igreja, vinham também com seus pecados, com coisas pecaminosas na vida, talvez de forma um pouco mais explícita do que na vida daqueles que estavam já na igreja, mas pecado como qualquer outro, e traziam alguns vícios para serem abandonados, tinham um passado que muitas vezes os comprometia, e os ditos fortes, maduros de fé, ao invés de aceitá-los, estavam excluindo aquelas pessoas do convívio deles, não os recebiam para ter comunhão, e aceitar significa ter comunhão, não é conviver no mesmo ambiente, mas é se envolver, é ser um com esse irmão, e aqueles irmãos não tinham isso, criticavam, falavam contra eles, compartilhavam, falando do pecado das outras pessoas, como se eles mesmos não tivessem pecado, e foi por isso que Paulo enfatizou a necessidade de que, para que houvesse de fato a unidade que glorificasse a Deus naquela comunidade, era necessário aqueles irmãos aceitarem uns aos outros. E aí está a resposta para essa pergunta de aceitar como Cristo aceitou, é aceitar o irmão com as diferenças, com as imperfeições, não é aceitá-lo sempre na prática do pecado, mas é recebê-lo a comunhão, e depois ser instrumento de Deus na vida dele, para que Deus vá transformando e vá aperfeiçoando a vida deles, a gente contribuir, colaborar com essa mudança do irmão, é ter paciência com os erros, porque foi assim que Cristo nos aceitou. Aceitar, nós precisamos aceitar as pessoas que de uma forma ou de outra foram feitas igreja de Jesus Cristo, por causa da fé no próprio Cristo. Mas você sabe o que é triste? É que da mesma maneira que acontecia lá em Roma, algumas vezes essa exclusão acontece no meio dos cristãos hoje. Algumas vezes essa exclusão acontece na comunidade que nós fazemos parte. Com aquele discurso que nós não aceitamos o pecado, nós estamos deixando de aceitar as pessoas também. É claro que nós não podemos ser coniventes com o pecado, e eu vou insistir e repetir isso aqui, mas a questão é que também nós não podemos olhar as pessoas como se elas fossem o pecado, e muitas vezes a igreja tem feito isso.
Aceitarmos uns aos outros deve ser o nosso modo cristão de viver. Isso tem que acontecer, porque é melhor essa pessoa que veio do mundo, ela permanecer na igreja para ouvir a palavra, o Espírito Santo entrar no coração dela e ela ser transformada pelo arrependimento que o Espírito traz, do que a gente empurrá-la para o mundo por causa da exclusão. É melhor essas pessoas estarem no meio da igreja, para que a luz de Cristo chegue até elas, e essa luz revele o que há de errado, de pecaminoso nelas, e elas procurem mudança em Cristo, do que a gente bater nas costas delas, empurrando para esse mundo de perdição aí fora. Agora eu quero que você pense comigo, igreja, a gente na sociedade, sobre algumas questões que eu vou fazer aqui. Como você reage quando alguém que você conhece o passado sujo chega na igreja? Passado sujo, desonestidade, prostituição, drogas. Como você reage quando uma pessoa assim chega na igreja? Como você reagiria se alguém travestido entrasse para participar do culto e sentasse aí do seu lado? Como você agiria se um rapaz que você namorou, uma moça que você namorou, que traiu você, ele entrasse aqui para prestar culto a Deus? Se alguém entrasse aqui e sentasse ao seu lado com um cheiro forte de bebida alcoólica, muitos levantariam dos seus lugares, sairiam da igreja, ou sentariam em algum outro lugar. Muitos espalhariam no meio da comunidade o passado sujo e comprometido dessa pessoa. Muitos virariam o rosto quando conhecessem a história dessas pessoas. Muitos não sentariam nem perto. Mas aí eu te pergunto, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Pode ser o cristianismo de qualquer pessoa aí fora, mas não é o cristianismo de Jesus Cristo. Que cristianismo que nós estamos vivendo hoje? Porque foi por essas pessoas que Cristo também morreu, assim como morreu por nós. Nós ficamos fazendo um discurso de que nós precisamos evangelizar, fazer isso, aquilo para evangelizar, mas quando as pessoas vêm, nós agimos totalmente contrário do Cristo dos evangelhos, e nós jamais vamos conseguir mostrar o erro para essas pessoas, nos afastando delas. Nós apenas vamos conseguir mostrar uma igreja que é cheia de exclusão e não de aceitação. E nós mostraríamos um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, um Jesus que nos aceitou, um Jesus que morreu por cada um de nós. Queridos, pela fé em Jesus, todos somos iguais. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O direito é dessas pessoas que chegam na igreja assim, por crer em Cristo, tanto quanto é o nosso direito. Sabe, queridos, se nós somos maduros na fé, conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele nos acolheu quando chegamos perto dEle, com todos os nossos erros e com todos os nossos pecados, e Ele foi nos transformando. E nós precisamos nos lembrar que conforme conhecemos a Deus, mais enxergamos os nossos pecados, e com isso Jesus nos mudou. Então nós não podemos negar isso para as pessoas que chegam na igreja. Nós não podemos negar, porque a prova maior de aceitação de Cristo já foi dada aqui, morrendo por cada um de nós, pecadores. Você se lembra como você estava quando você chegou na igreja? Como que você vivia? Quais eram as práticas que você precisava abandonar? Mas Jesus te aceitou. Jesus te acolheu. E agora que Ele se revelou a você, Ele quer que você acolha as outras pessoas também. Jesus, Ele mostra aceitação na palavra dEle. Nunca aceitação do pecado, mas das pessoas. Você lembra da mulher adúltera? Jesus acolheu aquela mulher que era perseguida para ser morta. Acolheu, colocou ela do lado, mas ao final daquele encontro, Jesus olhou nos olhos dela e disse: vai e abandone a sua vida de pecado. Ele acolheu a pessoa, não o pecado. Você lembra de Zaqueu? Um homem odiado pelos judeus e pelos romanos, porque era um judeu a serviço de Roma, extorquindo judeus, pegando dinheiro dos judeus, vivendo uma vida de exclusão.
de ódio, de raiva, por causa da sua baixa estatura. Ele subiu numa árvore um dia para ver Jesus, porque ele ouviu falar que aquele Jesus aceitava. Então ele deu 3 ou 4 passos para cima de uma pequena árvore, para dentro da multidão conseguir ver Jesus. E Jesus, sem ter vergonha dele, no meio de toda a multidão, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero cear na tua casa. Ele não teve vergonha, como muitas vezes nós temos vergonha de conversar com pessoas, de medo dos outros nos verem conversando com aquela determinada pessoa. Assim como Cristo não teve vergonha de nós. E você sabe uma coisa, meu irmão? Os 3 ou 4 passos que Zaqueu deu para cima daquela árvore, podem ser os 4, 5, 10 passos que muitas pessoas deram hoje para dentro da igreja. E eu quero dizer uma coisa para você que fez isso hoje. Independente da igreja, Jesus te aceitou. Jesus acolhe você. Jesus está com você sim. Se você errou no teu casamento, se você errou na sua escolha afetiva, o Senhor te aceita. Venha como você está, porque é Cristo que vai tirar o pecado de você. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te acolher. Querido, se Cristo nos aceitou, nós não podemos ser mais implacáveis, mais severos do que Cristo na vida dos nossos irmãos. Olha que palavra maravilhosa de Jesus: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Jamais. Esse é o exemplo da aceitação que nós vemos em Jesus. E nós, como discípulos, alunos de Jesus, nós precisamos aprender essa lição. Precisamos ser mais parecidos com Jesus, porque esse é o verdadeiro cristianismo, o cristianismo de Jesus. Então que nós possamos glorificar a Deus com a nossa aceitação, não do pecado, mas de pecadores, assim como nós. Que assim como um dia Jesus nos aceitou com os nossos pecados, nós possamos aceitar os nossos irmãos para a glória de Deus. E que por meio da nossa aceitação, nós cresçamos na unidade que glorifica o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero concluir dizendo para você que eu não sei na sua vida, mas essa palavra na minha vida, ela me mostrou que eu preciso refletir muito. Eu não sei você, porque nós fomos salvos para viver para a glória de Deus e não para a nossa glória, e viver para a glória de Deus envolve o nosso próximo, e Jesus já nos deu o exemplo, porque Jesus nos suportou, sabe, naquelas fraquezas, aqueles momentos que vacilamos na fé, que fizemos um monte de coisa errada, Jesus nos suportou, nos carregou, e nós devemos ser assim com os nossos irmãos. Jesus nos agradou, a cruz é o maior exemplo dele promover o nosso bem, absolutamente o nosso bem, se entregando naquela cruz em nosso favor. E Jesus também nos aceitou. Nós sabemos quando nós viemos para Cristo, nós sabemos das nossas falhas, dos nossos pecados, do nosso preconceito, dos nossos erros, das coisas que cometemos de forma oculta. Tanto é que nós chegamos ao ponto, muitas vezes, de nós não suportarmos nós mesmos. Nós sabemos dos nossos pecados, mas todos os dias, ao nos arrependermos, Jesus nos aceita, e nos aceita de volta. E é essa mesma aceitação que nós temos que ter com os nossos irmãos. Jesus amou você, e Ele está do seu lado. Ele fez tudo por nós, para que pudéssemos lutar por nossos irmãos. Que o Senhor nos dê essa visão, que Deus nos ajude a vivermos assim, que possamos buscar a unidade verdadeira, que possamos glorificar a Deus com a nossa unidade, que virá por suportarmos, agradarmos e aceitarmos os nossos irmãos, que possamos alcançar o espírito de uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para a nossa comunidade. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos.
Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.